Olá! Drácula de Bram Stoker completou 30 anos de lançamento no último domingo, no dia 13 de novembro, e até hoje permanece como um dos melhores filmes de vampiros de todos os tempos e um dos meus filmes favoritos. E sabe de quem é esse filme? Francis Ford Coppola, sim, o mesmo da trilogia O Poderoso Chefão, que inclusive encerrou o terceiro filme e já pulou direto para esse projeto. E o vídeo de hoje é a celebração de 30 anos desse filmaço da década de 90. Então, bora saber por que eu gosto tanto desse filme, mostrando detalhe por detalhe? Vamos lá, Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história do Conde Drácula, vivido por Gary Oldman, que no passado perdeu sua esposa e acabou culpando o próprio Deus pela tragédia. E durante uma negociação imobiliária, ele acaba descobrindo a existência de Mina Murray, interpretada por Winona Ryder, que ele acredita ser a reencarnação de sua esposa. Então, ele vai atrás dela para conquistá-la para si, na tentativa de recuperar o seu antigo amor. Esse filme tem uma multifaceta que nunca tinha sido vista antes em outras adaptações do conto de Bram Stoker. O Drácula do Coppola, ele é muito rico, ele tem muita coisa. Ele tem terror, drama, romance, religiosidade, goticismo e erotismo também, em um pacote só, onde todos esses elementos estão muito bem conectados. E essa mistura já é mostrada desde o início do filme. Aliás, o início de Drácula de Bram Stoker é espetacular, mostrando todo o contexto do Drácula quando ele ainda era Vlad, o Empalador. E por que Vlad, o Empalador? Bem, a resposta já está na cena de ação que abre o filme, o que mostra, inclusive, que até a ação desse filme é gótica e aterrorizante, com aquele jogo de luz e sombra mostrando os corpos empalados, bem ao estilo de conto literário. Uma sequência simplesmente maravilhosa. Daí que ele volta para casa e se depara com essa tragédia shakespeariana que faz ele renunciar a Deus, o que dá a ele essa condição de não vivo, como é dito no filme, e a dependência de sangue para viver, para continuar existindo, seria o termo mais adequado. Daí a história corta para o presente do filme, que no caso é o ano de 1897, que inclusive é o ano de lançamento do livro original. E a partir daí, a história toma rumos mais românticos e abraça de vez essa atmosfera épica e gótica através de uma ambientação muito elaborada e de imagens bem marcantes. E o fio narrativo do Drácula é guiado por 3 relações que ele faz durante o filme. A primeira relação é do Drácula com Jonathan, interpretado por Keanu Reeves, que é o jovem encarregado de fazer essa negociação imobiliária com o Conde. E já nesse segmento, o filme mostra toda a sua força cenográfica e a carga erótica, que aqui nessa parte é representada pelas noivas do Drácula. A segunda relação do Drácula é com Mina Murray, vivida por Winona Ryder, que é justamente quem ele pensa ser a reencarnação da esposa falecida. E é interessante como aqui o amor está muito conectado com o desejo. Não que não seja assim em outros filmes de romance, mas isso aqui é um filme de vampiro e não tem outro terror com uma carga tão romântica e lasciva desse nível. E o que mais representa essa lascívia de modo isolado é a terceira relação do Drácula, que é com a Lucy, vivida por Sadie Frost, que é, digamos, a principal vítima dele. E nos 3 segmentos, até os gemidos de dor e de agonia parecem gemidos sensuais, o que torna essa história tão erótica quanto aterrorizante. E o roteirista James V. Hart faz um trabalho excepcional ao adaptar o conto da maneira mais fiel possível, enriquecendo a história do Drácula com um grande contexto como a questão da mudança da Idade Média para a Idade Moderna, a guerra contra os turcos naquele tempo, e também a questão da religiosidade e da briga com Deus. E essa riqueza textual mobiliza todos os outros setores a trabalharem muito bem só para fazer jus a essa grande história. E o cineasta Francis Ford Coppola
materializa tudo isso, não só a história em si, mas todo o espírito em torno dele, com muito talento e muito perfeccionismo. E o diretor enche a tela de muitas referências artísticas que tornam a coisa toda ainda mais bonita. E uma dessas referências é o cinema italiano, com certeza. Sobretudo pelo grande Mario Bava. E quando eu falo referências artísticas, não é só cinema não. É pintura também. Sim, Coppola conseguiu dar vida a pinturas belas e muito enigmáticas, com a ajuda do diretor de fotografia Michael Ballhaus. E o resultado fica ainda melhor e mais, digamos, artístico, com a trilha do músico polonês Wojciech Kilar, que parece ter compreendido tão bem essa proposta do Coppola, que ele conseguiu reunir todos os gêneros cinematográficos que eu falei anteriormente e juntar tudo em um só conjunto musical de forma épica e homóloga. Claro que por trás de tudo isso foi preciso uma equipe muito talentosa para possibilitar essa materialização artística que o Coppola imaginou. Começando com o figurino de Eiko Ishioka, que foi uma das responsáveis por tornar esse Drácula o mais diferente de todos. Ela simplesmente eliminou todo aquele velho estereótipo do Conde Drácula com a capa preta na cara e tudo mais. Aqui, ela deu vestimentas a ele que deram um novo significado para o personagem, que foi várias coisas ao longo do filme, e o figurino acompanhou essa multifaceta também em inspiração muito artística e muito religiosa. Não só a ele, mas para todos os outros personagens. Casando com isso, teve o trabalho também brilhante do design de produção de Thomas Sanders, que transformou o castelo do Drácula em algo magnífico. Além do detalhismo que torna tão palpável essa ambientação do século XIX. E esse tom obscuro, macabro, gótico, ele representa toda a antítese que o Drácula é em relação a Deus. Como se esse mundo do Drácula fosse fruto da renúncia dele a Deus. Ele acabou abraçando esse obscuro para si, e tudo isso é muito ressaltado com o brilhante trabalho do Thomas Sanders. E sabe quem fez os efeitos visuais desse filme? Roman Coppola, o filho do diretor. E pode acreditar, a computação gráfica tem um papel mínimo e suficiente aqui. A grande parte é realmente os efeitos práticos e truques de câmera. O que é surpreendente em um filme que tem tanta coisa sobrenatural e que foi feito na década de 1990. Pode-se dizer que Drácula de Bram Stoker é um dos últimos frutos legítimos das primeiras escolas de cinema. Que família, né? Porque olha o que pai e filho fizeram aqui. E a escolha desse tipo de efeito aumentou ainda mais a exigência para o maquiador Greg Cannon. E ele não decepciona porque a maquiagem está muito bem feita e dá pra ver que deu uma trabalheira desgraçada para tentar acompanhar todas as transformações do Drácula ao longo do filme. Sim, porque só nesse filme o Drácula foi cavaleiro medieval, um senhor de idade proprietário, um homem galante, um lobo, um demônio, enfim, ele foi muita coisa e a maquiagem conseguiu acompanhar isso de forma muito específica e muito bem feita. E quem mais sofreu com tudo isso, claro, foi o ator Gary Oldman. Aliás, que atuação é a de Gary Oldman? Eu não me furto a dizer que esse foi o melhor personagem que ele interpretou em toda a sua carreira. E é incrível ver como essa versatilidade dele faz com que ele se transforme em um Drácula diferente em cada transformação. Um ator multifacetado para um personagem também multifacetado. Perfeito. Keanu Reeves, que interpreta o Jonathan, está em uma atuação bem padrão. Não é nada espetacular, mas também nada que prejudique o personagem. Até porque o ator é muito carismático e pode ser protagonista de qualquer filme. Winona Ryder, a Mina, consegue também convencer muito bem como essa jovem inocente e que acaba sendo vítima das circunstâncias, mas que em um determinado momento precisa tomar outras atitudes, mesmo com o risco de se tornar vampira também. E olha quem está aqui depois de ter acabado de ganhar um Oscar de melhor ator. Anthony Hopkins como o Dr. Van Helsing, ou o Caçador de Vampiros. Preciso dizer que ele foi o melhor Van Helsing dos cinemas? Assista o filme e tire suas conclusões. E para fechar essa parte do elenco, eu quero citar dois atores que eu não me lembrava que estavam no filme,
mas eu acabei redescobrindo eles agora quando eu fui assistir para poder fazer esse vídeo. Um deles é Richard E. Grant, que interpreta o Jack, que fez recentemente a versão mais velha do Loki na série do personagem da Marvel, lembra? E a outra é a belíssima Monica Bellucci, que interpreta uma das noivas do Drácula, que não tão recentemente assim interpretou a Persephone, personagem dos filmes Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Esse filme entrou para a história como a única adaptação do Drácula a vencer um Oscar. Ou melhor, 3 Oscars. And the Oscar goes to Aiko Ishioka for Bram Stoker's Dracula. Greg Cannon, Michael Burke, and Matthew Mungle, Bram Stoker's Dracula. The Oscar goes to Tom C. McCarthy and David E. Stone for Bram Stoker's Dracula. Agora, pausa pra gente falar do meu DVD duplo de Drácula de Bram Stoker. Olha aqui, ó. Tem o primeiro disco, que é só o filme, e tem o segundo disco, que esse segundo disco aqui já pode entrar para a lista dos melhores segundos discos da história dos DVDs duplos. Porque tem muito conteúdo, muita riqueza de detalhes, mostra como foi feito e pensado os figurinos, o design, a produção em si, os efeitos visuais, que na verdade é uma aula de evolução do cinema. Enfim, é uma coisa maravilhosa e faz parte orgulhosamente da minha coleção. Drácula de Bram Stoker é cinema de qualidade à moda antiga, é dramático, romântico, sensual, gótico, sacramental. Enfim, uma obra-prima dos filmes de vampiros e do cinema de fim do século. E você, já assistiu a Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola? Deixa nos comentários o que você achou desse filme. E se você não assistiu ainda, não perca seu tempo. O filme está bem bonitão lá no catálogo do HBO Max. Gostou do vídeo? Então deixa seu like aqui embaixo, compartilha com os amigos, com a família e com outros fãs de filmes de vampiros. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, inclusive crítica de filmes antigos. No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos, saúde e segurança para todo mundo. Tchau!